Oi, tudo bem? Eu sou Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre lixa. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a lixa é que ela é uma ferramenta. E a segunda coisa é que ela é uma ferramenta de corte. Embora ela não seja igual um formão, uma plana, um serrote, ela é uma ferramenta que faz com que a madeira seja desbastada. Ou seja, é uma ferramenta de corte. Basicamente, nós trabalhamos na marcenaria com dois tipos de lixa. Essa lixa aqui, que é a chamada lixa óxido de zinco, que é a chamada lixa para madeira. E aqui eu já quero abrir um parêntese. Eu estive esses dias visitando uma grande loja que trabalha com material para marceneiros, enfim. E eu vi que essa lixa, ela está num lugar onde diz lixa para verniz e não lixa para madeira. Lixa para madeira é uma outra de cor amarela. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Uma outra lixa que a gente usa também em madeira é a chamada lixa d'água. E essa lixa é normalmente usada em chapeamento de automóvel, mas a gente usa também em alguns momentos do nosso trabalho. Pois bem, as lixas basicamente têm duas apresentações, na verdade três. Uma delas que a gente usa muito pouco é em forma de disco, que a gente pode colocar na esmerilhadeira junto com aquela borracha ou até mesmo na lixadeira, que esse é um trabalho mais grosseiro, mas ela vem nessa apresentação. A outra apresentação comum que a gente tem das lixas é a lixa em cinta, a lixa comprada em metro. Normalmente essas lixas a gente adquire na marcenaria para fazer a cinta, né, das lixas das máquinas de lixar. Nós vamos mostrar até uma imagem rápida aí de como é que funciona essas lixadeiras. Então ela vem nesse formato, se compra metros, 5 metros, 10 metros, 8 metros, enfim, de acordo com o tamanho da nossa lixadeira. Depois tem essas sobras que a gente vai usar para lixar. Então aqui nós temos dois modelitos. Esse aqui é uma lixa 40 e essa outra amarelinha aqui é uma lixa 60. E depois nós temos as lixas em folha, que são essas lixas aqui. As lixas são fabricadas geralmente com uma numeração entre número 16 e 3000. O que acontece nisso aí? Número 16 é a lixa mais grossa que a gente tem no mercado e a número 3000 é aquela lixa mais fina. Mas afinal, o que é isso? O que é esse número? O que é 16? O que é 60? O que é 40? O que é 220? Enfim, afinal, o que são esses números? A gente já sabe que o número 16, ou seja, o número menor, é a lixa mais grossa. E o 3000 é a lixa mais fina. Então vamos supor que a lixa é formada por um papel onde é colado uma areia. Uma areia, um grão, certo? Esse grão que é colado aqui no papel é que define, digamos, a grossura da lixa. Isso é dado por uma peneirinha onde existem 16 furos por centímetro quadrado. Então as pedrinhas que passam por aquela peneira são 16 furos. Ela é mais grossa. A outra peneirinha tem 3000 furos, ou seja, é praticamente um pozinho. Então a definição do número da lixa é dado pelo grão que passa naquela peneirinha e depois é colado aqui no papel. Existe também a lixa de pano, lixa de tecido. Essa é uma lixa um pouco mais cara, que normalmente é usada para fazer cintas, que nem essa aqui, mas para umas máquinas um pouco mais poderosas e tal, com máquina que vai trabalhar assim, digamos, 10 horas, 8 horas de trabalho contínuo, usa-se a lixa de pano, a lixa de tecido, porque a lixa de papel, se a gente trabalhar 3, 4 horas com a lixa dela, ela vai arrebentar. Ela não consegue trabalhar. Então, essas são as apresentações das lixas. Eu quero mostrar uma outra utilidade da lixa, muito interessante,
Esta aqui, por exemplo, é uma lixa 3000. Ela está, como vocês podem ver, colado num vidro. Essa lixa, como eu falei, é uma chamada lixa base água, que é usada no trabalho de chapeamento de automóveis. Mas aqui na marcenaria, colada nesse vidro, ela vai servir para que a gente faça uma coisa, para que a gente faça a afiação das nossas ferramentas. Então a gente vai molhar e vai fazer a afiação de formões, de ferros de plana e até mesmo algumas brocas. É possível fazer o trabalho. Então é importante a gente ter esse tipo de apresentação aqui. Nós vamos fazer um programa, temos um convidado já, especialista em afiação de ferramentas. Vamos fazer um programa para mostrar claramente como é que se afia ferramentas. Bom, aí você está se perguntando, tá, mas eu tenho que ter 16 até 3000? Não, não tem. Na marcenaria nós trabalhamos normalmente da lixa 60 à lixa 360. Nesse intervalo a gente tem todas as lixas necessárias para a marcenaria. A lixa 60 seria essa aqui, que é uma lixa grossa, como a gente viu, né, na nossa explicação ali. Então uma lixa 60. Normalmente aqui na madeira-prima a gente atua da seguinte maneira: as lixas em metro a gente usa a lixa 60, a lixa 80. A lixa 100 ela já vem para a lixa de folha. Não é uma regra, mas é uma maneira da gente trabalhar. Como a gente não tem o recurso de ter, por exemplo, assim, todas as lixas, nós fizemos um trabalho, uma pesquisa e chegamos à conclusão de que se nós tivermos, se a gente tem alguma dificuldade, nós não vamos ter todos os números de lixa na oficina. Se nós tivermos a lixa 100, se nós tivermos uma lixa 220 e se nós tivermos uma lixa 360, a gente está bem servido. Se a gente tiver um pouquinho mais de dinheiro, compre uma 180 para botar ali antes da 220. Por quê? Porque nós trabalhamos assim, principalmente em restauração. Aliás, em restauração, a lixa não é uma ferramenta bem-vinda. Ela muitas vezes ela acaba por dificultar o nosso trabalho. E eu vou explicar isso num outro programa chamado processo de lixação. E aí a gente vai ver por que a gente não usa, ou usa muito pouco a lixa em restauração. Mas na marcenaria normalmente a gente usa a lixa 60 para uma madeira assim bastante que está bastante irregular. Se a gente tiver que usar uma lixa 40, uma lixa 16, a gente não vai usar, por uma razão muito simples: a gente vai usar uma plana, a gente vai usar uma raspadeira. Então a partir de 60 sim, a gente usa a lixa 60, a lixa 80 e a lixa 100 para a parte de madeira, até a 220. Então se nós considerarmos que nós vamos ter as três lixas, 100, 220 e 360, a 220 vai na madeira e a 360 é para o acabamento. Com essas três lixas nós resolvemos a nossa vida. Queria mostrar um negócio para vocês aqui muito curioso. Como a lixa não é assim uma coisa muito baratinha, a gente pode economizar bastante. Se a gente tiver máquina de lixar, lixadeirinha, a gente tem que ver o tamanho. Normalmente o corte é nesse sentido. Se a gente quiser fazer uma coisa para poupar, a gente faz isso aqui, ó. A gente corta a lixa, a gente dobra a lixa com papel para fora, né? E aí a gente corta ela aqui a metade e dobra assim, né? E dobra assim. Ou seja, a gente fica com assim, depois a gente vira, né? Abre e usa o outro lado, abre assim, vira assim, usa o outro lado. Ou seja, nós usamos as quatro faces apenas nesse trabalho de dobrar, só a título de curiosidade. Então, nós vamos lixa 60, lixa 100, lixa 220 e chegamos no limite da lixação da madeira. Aí nós fizemos o acabamento e a primeira lixa que nós vamos usar no acabamento é a 360. Existe alguns acabamentos que a gente usa a lixa 400 e usa a lixa 600. Instrumentos musicais, polimento, nós fizemos um programa aqui sobre
o polimento francês, com o nosso convidado, o luthier Pablo Rivera, que ele explica inclusive o uso do pozinho, aquele da pedra pome, como polimento. A 360 é a lixa que a gente vai usar, por exemplo, quando a gente fizer a queimada no selador. A primeira lixa que a gente vai passar é a lixa 360. E além dessa lixa, normalmente a gente não usa. A gente usa outros recursos, que na verdade não são lixas, mas são abrasivos. Por exemplo, nós podemos usar, nessa visita que eu fiz a essa loja, eu fiquei impressionado pela quantidade de esponjas que a gente encontra lá. Hoje a gente encontra uma gama enorme de esponjas. São esponjas abrasivas. Essa é uma esponja um pouco mais grossa, que é usada para dar polimento. E essa esponja aqui, por exemplo, é super fina. Essa esponja aqui tem o número 500, o grão 500. Então, na verdade, é quase um polimento. E uma outra ferramenta que a gente usa muito, e nós aqui em restauração usamos assim de uma maneira brutal, que tem alguns restauradores que adoram, é essa ferramenta aqui. É uma esponja de aço. Então nós usamos a 220, se a gente tiver algumas esponjas a gente usa, e em último trabalho a gente vai usar essa esponja aqui para fazer o trabalho de finalização do nosso acabamento antes da última demão de acabamento. Então, lixas de cinta até o número 60, folhas de lixa e abrasivos, esponjas abrasivas e esponja de aço. Esse é o recurso que nós temos na famosa processo de lixação, no famoso processo de lixação. Ou seja, em restauração, eu tinha um móvel que era da minha bisa, daí eu peguei o móvel e lixei, passei uma semana lixando, aí eu passei outra semana lixando. Na verdade, essa é a ferramenta mais comum do processo de restauração, mas, como eu falei, nós vamos ter um programa específico sobre retirada de acabamentos, que vocês vão ver que a lixa não entra no nosso processo de restauração. Então, gostaram do nosso programa? Deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal, divulgue o nosso canal para os amigos e não esqueça, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.